Graça e paz a todos, amém? Lindo demais, né? Emociona a gente. Louvado seja Deus. Eu quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor. Quero saudar todos os visitantes, destacar a presença da nossa família aqui, meu cunhado Márcio, Flávia, minha cunhada, a Ludmila e a Radar, são sobrinhas da Silvia e minha sobrinha. Fiquem em pé. Eu gosto de falar que vergonha é uma coisa que se passa juntos. Que Deus abençoe vocês. Obrigado pela presença. Em nome de Jesus. Eu sei que está avançado o horário, mas eu quero mais uma vez convidar o Ministério de Louvor. É o teu tempo de você, se você estiver preparado para isso, ofertar ao Senhor seu dízimo e sua oferta em nome de Jesus. E o teu tempo também de você preparar o seu coração para ouvir a porção da palavra do Senhor. Mais uma porção, porque tudo que nós vimos aqui foi do Senhor. Eu tenho por certo que Deus fará algo tremendo na sua vida essa noite. Tentarei não demorar. Você quer se colocar de pé mais uma vez? E aqueles que vieram preparados com seus dízimos e ofertas podem trazer até o gasofilácio. Aleluia, Senhor. Exaltado é o teu nome, Deus. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo da bondade de Deus. Porque o Senhor és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti.
tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Glória a Deus. Agora, sim, os instrumentos. Vamos pegar o coro? És fiel em todo tempo. Deixa Deus te ouvir. És fiel em todo tempo. Fale isso para o Senhor. Em todo Deixa Deus ouvir tu és o seu coração. tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Mais uma vez, para finalizar, vamos lá. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Senhor, em nome de Jesus, tudo que está sendo feito até aqui é para a glória do Teu nome. As crianças é a igreja do hoje e serão também a igreja do amanhã. Louvado seja o Seu nome. Que a porção que me deste, eu consiga entregar aos presentes. Que Teu Santo Espírito nos conduza. Em nome de Jesus. Amém? Você sabe onde surgiu o Dia dos Pais? Ao que tudo indica, o Dia dos Pais tem origem bem semelhante ao Dia das Mães. Em ambas as datas, a ideia inicial foi praticamente a mesma: criar datas para fortalecer os laços familiares, a respeito por aqueles que nos deram a vida. Conta a história que em 1909, em Washington, Estados Unidos, Sonora Louis Smart Dodge, filho do veterano de guerra civil John Bruce Dodge, ao ouvir um sermão dedicado às mães, teve a ideia de celebrar o Dia dos Pais. Ela queria homenagear o seu próprio pai, que viu sua esposa falecer em 1898, ao dar à luz ao 6º filho, e que teve de criar o recém-nascido e seus outros 5 filhos sozinho. Algumas fontes de pesquisa dizem que o nome do pai de Sonora era William Jackson Smart, ao invés de John Bruce Dodge. Já adulta, Sonora sentiu-se orgulhosa de seu pai ao vê-lo superar todas as dificuldades sem a ajuda de ninguém. Então, em 1910, Sonora enviou uma petição à Associação Ministerial de Spokane, cidade localizada em Washington, Estados Unidos, e também pediu auxílio para uma entidade de jovens cristãos da cidade. O primeiro Dia dos Pais norte-americano foi comemorado em 19 de junho daquele ano, aniversário do pai de Sonora. A rosa escolhida como símbolo do evento, sendo a vermelha, era dedicada aos pais vivos e as brancas aos falecidos. A partir daí, a comemoração difundiu-se a cidade de Spokane para todo o estado de Washington
E, por fim, em 1924, o presidente Calvin Coolidge apoiou a ideia de um Dia dos Pais nacional. E, finalmente, em 1966, o presidente Lyndon Johnson assinou uma proclamação presidencial declarando o terceiro domingo de junho como o Dia dos Pais. Alguns dizem que foi oficializado pelo presidente Richard Nixon em 1972. No Brasil, o conceito de comemorar esta data partiu do publicitário Silvio Beringen e foi festejado pela primeira vez no dia 14 de agosto de 1953, dia de São Joaquim, patriarca da família. Sua data foi alterada para o segundo domingo de agosto por motivos comerciais, ficando a nossa data comemorativa diferente da europeia e da americana, só para a nível de ilustração sobre o Dia dos Pais. Eu quero, durante algum tempo, linkar o tema que a Cátia colocou, meu pai, o melhor de todos, com o que o Deus me deu. Mostra-nos um pai. Mas antes de nós entrarmos na mensagem, eu quero que a igreja possa ter-se comigo na palavra de Deus, que está no Evangelho de João, capítulo 14, verso 5, 14. Muito bem, Tati. Tomé lhe disse: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai, a não ser por mim. Se vocês tivessem me conhecido, também teria conhecido meu Pai. Desde agora, entanto, vocês o conhecem, o têm visto. Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem vê a mim, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que permanece em mim é quem realiza a sua obra. Creio em mim quando digo que estou no Pai, que o Pai está em mim. Creio menos por causa das mesmas obras. Em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que faço. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Até o suficiente, Tati. Obrigado. Até o suficiente. Obrigado, diaconisa. Deus te abençoe. Como sabem, eu trabalho em um parque à noite. Meu cunhado está sentado ali. E teve uma vez que eu passei uma situação muito interessante com o Espírito Santo lá. À noite, eu conversava com Deus orando por casal que ainda não tem os seus filhos. E comecei a orar ao Senhor naquele momento. Mas, de repente, uma impressão no meu coração. E o Espírito Santo de Deus, tocando em mim, disse: Você tem ideia de quantas crianças em orfanatos oram por pais? Nós não temos ideia. E de quantas crianças nesse momento, em orfanatos espalhados na face da terra, oram por pais, para que sejam adotados. Lembrei-me que certa vez foi um projeto chamado Projeto Kairos, é um projeto que tem pessegueiros do pastor João. Ele tem, de um lado, uma localidade em que cuida de pessoas com dependência química, e do outro lado, afastado do movimento das crianças, o orfanato. E eu fui lá conhecer. Eu fiquei boquiaberto, pasmado. E não tem como você não se comover ali. Eu vi duas crianças lindas. Uma branquinha de olhinhos claros, uma moreninha
tipo a nossa querida Maitê, de olhinhos jabuticaba. Me contaram a história das duas meninas, a lourinha e de olhos claros. Chegou lá com um pedaço de sua orelha praticamente arrancada, com a coxinha furada de dentes e com um dos olhinhos roxos, por causa de um soco. Sabe que idade tinha essa menina? 2 meses. A outrazinha foram abandonadas pelos pais. Estavam esperando para serem adotadas. Quando eu olhei para aquelas bebês, eu não pude deixar de me emocionar. Eu consegui enxergar tristeza no olhar de crianças de 2 meses. Triste a situação. Porque o mundo precisa, como a Kátia falou, de melhores pais do mundo. Homem que possam assumir o sacerdócio do seu lar. Homem que possam as rédeas de sua família. E não somente cuidar fisicamente, mas espiritualmente, emocionalmente. Essa é a tarefa também do homem. E o homem nessa sociedade é uma figura muito presente. Era uma cidade muito patriarcal, uma cidade muito machista. As mulheres naquele tempo não eram tão contadas, diferente de hoje. Mulheres construíram seu espaço, fizeram faculdades, lideram também questões de mercados. Mas nesse tempo, não. Esse tempo era diferente. Hoje eu quero tratar com você 3 importâncias sobre a questão de ser pai. Você pode colocar para mim, minha querida, por gentileza, o tema junto do primeiro ponto? Para a gente ganhar tempo. Isso, obrigado. Mostra-nos o Pai. Porque muitos filhos não o conhecem. Você pode repetir comigo, por favor? Vamos lá? Esse texto de João, capítulo 14, ele é fantástico, porque Jesus Cristo, ele está trazendo ensinamentos preciosos ali. Ele fala que no céu há muitas moradas. Ele fala a questão dele ser o caminho, a verdade, a vida. Tomé teve dúvida até acerca do caminho, e Jesus explica, não, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Até que chega uma inquietação no coração de Filipe, uma dúvida que marca Jesus Cristo. Jesus Cristo fica triste com a sua dúvida, mas ele fala, mostra-nos o Pai. E Jesus começa a explicar de forma espelhada. Filipe, quem me vê o Pai, como se fosse Jesus em um reflexo de um espelho. Quem olha para Jesus está enxergando o próprio Pai. Mas fazendo uma adaptação, eu pego emprestado as palavras de Filipe e faço uma adaptação à minha mensagem. Mostra-nos o Pai. Porque muitas crianças hoje pensam parecido. Crianças que estão dentro de um lar, mas não conheceram seus pais, seu pai. Ou crianças que estão dentro de um lar, o homem está presente, mas é apenas um carrasco. Não é a figura do que ela precisa, a figura de um pai. Assim como muitas pessoas creem até em Deus, mas não o conhecem como Pai. A única pessoa que apresentou Jesus, melhor dizendo, apresentou Deus como Pai, foi Jesus Cristo. Em nenhum texto você encontra. Foi Jesus que quis aproximar Deus do povo. Não somente aquele Deus que criou todas as coisas, que é soberano sobre todas as coisas. E nesse tempo a sociedade tinha até como Deus tirano, punidor. Não. Jesus quis tirar essa visão do meio deles para poder dizer, é necessário ter relacionamento com o Pai. Não é Deus que está à procura, é o Pai que está à procura aqueles que adoram em espírito e em verdade. Nós
precisamos ter relacionamento de filho para pai. Assim como você, filho, só que as maioria das crianças estão lá, precisa ter esse relacionamento de filho para pai, essa ligação. Mulheres em que nesse momento muitas delas estão pensando: cadê aquele homem que eu casei? Aquele homem que me prometeu tantas coisas, onde que ele está? Não precisa pôr não, tá? De 1 Coríntios capítulo 11, versículo 7, fala que a mulher é a glória do homem. Ou seja, a mulher é aquilo que há de ser de mais importante na vida do homem. Assim como muitas pessoas não conhecem a Deus, e o que Ele pode fazer na vida de alguém como pai. Existem muitos filhos que não conhecem o seu pai. O pai de amor, o pai de carinho. Aquele, nesse sentido, o homem que não está exercendo o seu papel de pai, está perdendo muitas extraordinárias experiências que poderiam viver com o seu filho. Queridos, muitos apontam Deus, inclusive a ciência, como Deus sendo uma força. Eu posso dizer que Deus não é força, apesar de Ele ter toda a força, porque Deus sente. Deus tem sentimentos pelo aquilo que Ele fez. Deus tem sentimentos por você. Ele te ama. E todo mundo aqui é filho dele. Como está o seu relacionamento com Deus? Filho do Senhor, filha do Senhor. É de intimidade, de proximidade? Ou apenas com Deus? Deus quer que você, em nome de Jesus, o trate verdadeiramente como pai. E você verdadeiramente como filho. Assim como Deus é o Deus de amor, assim como Deus é o Deus misericordioso, compassivo, longânimo, íntimo, amigo. Entre tantos outros atributos que nós podemos falar de Deus, você também não pode ser assim, querido pai, com o seu filho? Amor, misericordioso, longânimo, compassivo, íntimo, amigo. Cristo fala: há tanto tempo estou convosco, Felipe, e não me tendes conhecido. Ah, queridos, há tanto tempo pessoas estão dentro de arraiais de igreja, mas não têm conhecido o Pai. E há tanto tempo o Pai está dentro de um lar, e as crianças não o conhecem. Enquanto Jesus Cristo esteve com esses homens, viveram experiências maravilhosas com Ele, cresceram intelectualmente com Ele, foram alimentados por Ele. Lembra-se da multiplicação dos pães e peixes? Aconselhados por Ele em tantas outras coisas, viveram todo o ensinamento que um pai faria. E por que não pegar as qualidades que Jesus Cristo tem, e nós pais, homens, fazemos isso com os nossos filhos, ensinar aos nossos filhos, assim como Jesus fez, viver experiências com Ele, assim como nós podemos viver experiências com o Senhor, ser alimentados, alimentar os seus filhos, aconselhá-los, ensiná-los, ter experiências. Sigamos o exemplo de Cristo. Sabe o que eu acho interessante? Esse cuidar de Cristo, Ele é tão tremendo, que depois que Ele morre na cruz do Calvário, e que Ele ressuscita, Ele ainda aparece uns 40 dias aos seus apóstolos. Aqueles apóstolos haviam perdido totalmente a esperança. Jesus Cristo havia convidado alguns que eram pescadores para serem pescadores de homens. Mas Jesus Cristo já estava indo embora. Mal aparecia. Eles resolveram voltar para o mar, voltar a pescar. Passaram uma noite toda pescando e nada aconteceu. Até que de manhã, ressuscitado, chegou um homem na frente da margem da praia. Pescaram alguma coisa?
Não, pescamos a noite toda. Joga lá do lado direito. E aquele barco quase foi a pique. Deus impediu aqueles peixes, mas produziu peixes na hora que Jesus falou. Pedro, veste-se, mergulha e vai encontrar-se com o Senhor. E olha só que interessante, que cuidado lindo. Bota para mim, Tati, por favor, João 21:9. Evangelho de João 21:9. Olha só, ao saltar em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes. E havia também pão. E eu cá com meus botões. E aí eu quero fazer um colchete, tá? Porque isso não está na Bíblia. É uma visão minha, tá bom? Ninguém viu Jesus ali com vara para pescar. Talvez tenha chegado na margem ali. E os peixes vieram nas suas mãos. E aí ele produziu ali, botou aqueles peixes à parte. Agora eu fiquei perguntando um dia para mim mesmo, onde Jesus conseguiu pão? Será que o Senhor Jesus foi à casa de alguém pedir pão? Será se Jesus Cristo, ele conseguiu algum dinheiro com alguém para comprar pão de madrugada? Será que tinha alguma coisa aberta? Então eu penso que quando ele estava no deserto, em que o diabo, tentando-o, ele disse para ele, se és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O que Cristo fala? Nem só de pão viverá o homem, mas de todo aquele que procede. Jesus Cristo não precisava provar nada para o diabo, mas eu penso que ali ele fez. Pão era difícil de ter naquele momento, mas pedra por ali com certeza tinha. Essa é uma interpretação minha, tá, gente? E cuidou daqueles homens e os chamou de volta, mostrando o seu cuidado até a sua partida. É que um pai precisa ser, cuidar até a sua partida. Vamos para o ponto 2, por favor. Vamos ler comigo? Vamos lá? Mostra-nos. Então, primeiro ponto, nós trabalhamos a questão de pessoas não conhecer o Pai como Deus, mas de filhos não conhecerem o Pai. E agora, nesse segundo ponto, eu inverto. Eu coloco que existem muitos pais que não conhecem o filho. Eu vou lhe dar um dado de uma estatística. Hoje, dando aula da EBD, eu falei que daria essa estatística. Preste atenção nessa estatística. 71% de adolescentes grávidas não têm pai. 63% de suicídios de jovens vêm de lares sem pai. Você colocou para mim, desculpa. Obrigado, Tati. A gente até brincou no celular, né? Passa mais um, por favor. 85% de todas as crianças que apresentam desordem comportamental vêm de lares. 80% de estupradores vêm de lares sem pai. 71% de todos os casos de abandono escolar no ensino médio vêm de lares sem pai. 85% de todos os jovens em prisões vêm de lares sem pai. Crianças sem pai têm 2 vezes mais chances de abandonar os estudos. 2 vezes mais chances de terminar na cadeia. 4 vezes mais chances de precisar de ajuda para problemas emocionais ou comportamentais. Pesquisadores da Universidade de Colômbia descobriram que crianças que vêm em lares onde existem ambos, pai e mãe, mas que têm um relacionamento pobre com o pai, têm 68% mais chance de fumar, beber ou usar drogas do que outros que vivem em lares com ambos. Se o pai não estiver presente, é um lar arruinado. Eu sei que existem muitas famílias íntegras e que vivem bem na sociedade, mas se o pai não estiver presente,
compromete toda a eternidade. Porque a vida não acaba aqui. Depois daqui prestamos contas ao Senhor. A importância do Pai Deus Jesus presente no lar é imprescindível. E de ter um pai segundo o coração de Deus também. Pai que não conhece o Filho, a Jesus Cristo, precisa. Se você aqui essa noite não conhece a Jesus Cristo, precisa conhecer. Em primeiro lugar, para te salvar, te perdoar. E depois para te fazer melhor. Espiritualmente, como pessoa, como homem, em todos os quesitos. Mas existem muito pai que não conhece o filho. Existe muito pai que não sabe os sonhos do filho. E você sabe qual é o sonho dos seus filhos? Ou de suas filhas? Você sabe do que o seu filho ou sua filha gosta de comer? De beber? E de assistir? Você sabe do que ela gosta de se divertir? Não estar por perto para ajudar a resolver os seus problemas. Porque criancinhas também sofrem do jeitinho deles. E nós precisamos ser o seu referencial, o herói deles, viu, homens? Em nome de Jesus. Não perca a rica oportunidade, como o Cátia colocou, de ser o melhor pai. E agora eu vou para o terceiro e último ponto. Mostra-nos o Pai que verdadeiramente ama. Porque é possível você amar. 1 João capítulo 4, verso 19, você tem a resposta. Por favor. João 4, 19. Senhor disse-lhe, 1 João, pode ser que eu tenha te passado errado, próximo Apocalipse, 1 João 4, verso 19. Primeira João, é lá próximo ao Apocalipse, se puder colocar. Capítulo 4, verso 19. Ah, muito obrigado, irmã. Pode ser que eu tenha te passado sem botar o primeiro. Vamos ver comigo? Por que você pode amar o seu filho? Repete para mim. Por que você pode amar o Filho de Deus? O Deus que se fez filho. Nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Aquele que veio para que os seus não receberam. Mas todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Falar dentro de um contexto nosso é importante demais. E dentro de um contexto, eu quero trazer mais algo importante para nós. O judeu é muito importante. Mas quando o apóstolo Paulo se converte, ele teve que fazer uma adaptação. Porque a cultura romana entendia o pai diferente de mim e de você. Diferente dos judeus. Olha que interessante que o apóstolo Paulo teve que fazer para poder explicar o que significa ser pai. Diante da visão de Deus para eles. Romanos capítulo 8, verso 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado na qual clamamos, Abba Pai. Lembra lá no começo que eu não falei do orfanato, a questão de adotar? Eu estou ligando agora com esse verso aqui. Segundo o pesquisador, pastor, arqueólogo, pastor Rodrigo Silva, da Igreja Adventista, ele ensina
que o pai adotivo é muito respeitado dentro desse contexto. Como é que funcionava a situação? Existia naquele tempo um cerimonial chamado paterfamília, que funcionava da seguinte forma. Em uma sala, o bebezinho, a bebezinha, era colocado no chão. E todos ali ficavam presentes, esperando o pai chegar. Quando ele chegava, se pegasse a criança no colo, era filho, independentemente de ser biológico ou não. Se não pegasse, a criança poderia ser adotada como escrava. Era a adoção que funcionava naquele tempo, era a prática dele. Não somente eram filhos, mas também filhos adotivos. Assim são os filhos adotivos. Por quê? Para poder dar o direito da criança dizer: ele escolheu ser meu pai. Deus escolheu ser seu pai. Você pode dizer isso para o Senhor? O Senhor escolheu ser meu pai. Vamos lá? O Senhor escolheu ser meu pai. E que os nossos filhos possam fazer isso de nós. Possam escolher ser. Eles possam dizer: o Senhor escolheu ser meu pai. Ou seja, no sentido, escolheu cuidar de mim. Escolheu me amar. Escolheu estar ao meu lado. Isso é muito importante. Uma das últimas lições que o Filho nos deixou foi a lição do perdão. Ele nos ensinou a perdoar. Se você quiser ser o melhor pai do mundo, você precisa olhar para Jesus. Porque Ele é o pai que se fez filho. Se você quiser ser o melhor filho do mundo, você também precisa olhar para Jesus. Porque Ele é o melhor filho. E Ele escolheu também nos perdoar. Hoje eu quero fazer um ato com você aqui. Eu quero te convidar, você pai, a você ter um momento com seu filho. Vou te direcionar como. Talvez você tenha de toque para o teu filho ou para a tua filha, independentemente da idade que o feriu. E ela não teve o direito de dizer isso a você ainda, mas está triste. Ou você não teve ainda o tempo de você pedir o perdão. Hoje eu quero trazer cura para lares aqui em nome de Jesus, através do Espírito Santo. Eu quero convidar vocês que estão com seus filhos presentes, amém. Eu quero convidar você que está com seu pai lá na salinha, a Kátia está sabendo disso. Vai lá e pegue seu filho. E pegue sua filha, você que é pai. Vamos? O pai que está com seu filho ou a sua filha na salinha. Traz para cá. Em nome de Jesus. Daqui a pouquinho minha esposa ela vai cantar. E vai ser o teu momento de você conversar com o seu filho, a sua filha. Você perguntar se porventura você fez coisas que tenha a deixado triste, que tem ofendido. E você que está com o seu filho do seu lado, ou sua filha do seu lado, você vai fazer o mesmo. É o teu tempo de trazer perdão, trazer cura para o seu lar. O perdão cura. Se aproxima do seu pai, se aproxima de sua mãe, você que está num banco diferente, em nome de Jesus, procure ele. Ou você vai lá e procure estar próximo do seu filho. Faz movimento em nome de Jesus, tá bom? E você que não está com seu filho presente, você vai fazer isso com seu filho. Assim que vai presente com você ou sua filha, você vai trazê-los, vai sentar, vai perguntar, porventura você tenha feito algo que o chateou. E você vai pedir o perdão, que talvez você nem saiba, mas aquilo está fazendo mal para ele. Por favor, Silvia, pega Samuel para mim. Samuel, já veio ouvindo o papai, você pode ir vindo, tá? Mamãe tentando te pegar.
Existem filhos que estão sem os seus pais. Kátia está pedindo voluntários para serem pais adotivos. Lembra que falamos de adoção? Pede oração. Pai de coração. De oração, perdão. Pai de oração, isso. Quem é que pode ir lá pegar crianças para ser pai de oração, por favor? Deus vai promover cura aqui em nome de Jesus. E destes lares que não conseguem desenvolver espiritualmente nem nada. Porque está faltando perdão. Jesus só trouxe a salvação porque gerou perdão no povo. Em nome de Jesus. Silvio Samuel pode subir, por favor. Isso. Talvez o pai não esteja, mas a mãe esteja. Pode ser assim também. Não há problema. Isso. Pai junto de seus filhos. Acabaram, Kátia? Foram todos. Nós precisamos arrepender o que fazemos como pais aos nossos filhos e também como filho aos nossos pais. Quantas vezes precisamos pedir perdão para Deus, nós como filhos? Arrepender, por exemplo, do tempo, pense nisso, que Deus já presente. Você precisa se arrepender disso, do tempo em que Deus está presente, te convidou para orar, para ler a Bíblia, e você nem ligou. Assim como o filho esteve presente próximo a você, e você não deu atenção. Pelas vezes que nós nos escondemos de Deus, assim como ficamos ausentes de nossos filhos. Pela falta de obediência a Deus, que ora temos, e por não ensinarmos obediência aos nossos filhos. Pelo pecado não pedido de perdão. E por ter errado com o filho, como falei, não terem feito nada. Por não ter adorado a Deus na frente dos filhos. E não ter ensinado os filhos a adorarem. Pela falta de oferta em que você não entregou e não orientou o seu filho a fazer. Por não ter dado ouvido quando Deus o chamou, como disse. E quando seu filho chamou, que nós vamos no teatro, e não deu atenção. É o teu tempo de você fazer isso com o seu filho. Seja agora um homem. E faça isso. Se a mãe está presente, pai não, então seja a mulher. Faça isso. Em nome de Jesus. Assim estará cantando ao Senhor. Mas promova isso no seu lar. Não deixe de fazer. Cochiche no ouvido deles, para perguntar se fez algo que entristeceu. Filhos, tenham coragem de falar: pai, eu me senti mal com isso, com aquilo. Para que se gere perdão. Isso é muito importante. Amém? Você estará adorando ao Senhor, em nome de Jesus. Quero te pedir perdão, Senhor. Quero ter um coração igual ao teu. Hoje eu me arrependo do tempo em que eu não percebi que estavas comigo. Quero te pedir perdão, meu Deus, pelo tempo em que eu não fui somente teu, pela glória que eu não vi, pelas vezes em que eu me escondi da tua
arrependo, eu me arrependo. Senhor, eu me arrependo, eu me arrependo. Por cada vez que eu não quis te obedecer, por cada oração que eu não quis fazer, porque eu pequei e não me envergonhei, por cada vez que eu não te adorei, eu me arrependo. Por cada oferta que eu não trouxe ao teu altar, por cada ofensor que eu não quis perdoar, por não ter dado ouvidos quando a tua voz chamou, eu me arrependo. Me arrependo, Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo, Senhor. Foi na cruz onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu me arrependo, Senhor, eu me arrependo por tudo que te magoou, por tudo que te entristeceu, por ter me afastado da tua presença, Senhor. Por cada vez que eu não quis te obedecer, por cada oração que eu não quis fazer, porque eu pequei e não me envergonhei, por cada vez que eu não te adorei, eu me arrependo, Senhor. Por cada oferta que eu não trouxe ao teu altar, por cada ofensor que eu não quis perdoar, por não ter dado ouvidos quando a tua voz chamou, eu me arrependo. Me arrependo, Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo por tudo que fiz errado. Me arrependo. Eu me arrependo. Senhor, eu me arrependo. Eu me prostro aos teus pés. Eu me arrependo. Ouve a minha oração. Ó Senhor, que nós devemos nos arrepender, porque o Senhor é o nosso Pai. Amém. Não somente se arrepender daquilo que nós fazemos contra Deus, ao Filho de Deus, ao Deus que se fez filho, mas aos nossos filhos também, porque erramos com eles. Essa é a questão de fórum íntimo seu, Deus o sabe. Mas eu quero convidar abaixo de Deus uma autoridade aqui dentro, que é o pastor José Carlos, ele que vai estar orando, ok? Por você, pelo espírito de cura do seu lar, em nome de Jesus. Depois ele fica à vontade para finalizar,
como Deus aprover. Boa noite, irmãos, amém? Recebemos aquilo que Deus tinha para a nossa vida hoje, amém? Eu tinha chamado o pastor Leandro para pregar de manhã e eu iria pregar à noite. Mas o pastor Leandro, semana passada, ele participou de um retiro de casais. Tem gente que fica 8 anos na fila. E aí o Espírito Santo falou ao meu coração. Ele recebeu algo para poder compartilhar com a igreja. Troca com ele. Tu prega de manhã e ele prega à noite, que ele está com a botija cheia. E fomos abençoados, amém? Tinha que ser desse jeito, tinha que ser dessa forma. Era isso que Deus queria para essa noite de hoje. Não importa o vaso, o que importa é a palavra que vem do céu para o nosso coração, amém, irmãos? Então, Deus abençoe o Ministério Infantil, Deus abençoe a vida do irmão Alexandre que dirigiu, a irmã Kátia, todo o Ministério Infantil, o Ministério Tim também, que me fez ali uma homenagem carinhosa, cada visitante que está aqui hoje. Irmãos, consciência de que temos que melhorar, todos precisam. Só não se leve muito a sério, porque aí também a gente não aguenta a pressão. No fundo, a gente tem tentado fazer o melhor, mas temos falhado. Mas onde a gente falha, a graça de Deus vem como um bálsamo, como um remédio. Então é para você ir embora para casa não com culpa, mas com um senso de quebrantamento, de dizer: que privilégio poder ser pai. Não é verdade? Que privilégio. Você que sonha em ter uma família, que privilégio. Então vamos orar para terminar. Hoje não haverá cantina. Pedimos perdão, desculpa aos irmãos. Passamos um pouquinho do horário, mas por uma causa nobre. Não é verdade? Vamos curvar a cabeça mais uma vez. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse dia dos pais. Eu quero agradecer pelo meu saudoso pai. Quero agradecer pela vida do meu sogro, que é um segundo pai. Quero agradecer pelos meus filhos, Leonardo e Daniel, que são uma bênção muito grande na minha vida, pela vida da minha esposa. Quero agradecer pela vida de cada pai, ó Deus, cada mãe que está aqui, por todas as crianças, os filhos aqui da tua casa, aqueles que nos visitam, que a graça, a misericórdia e o amor do Senhor venha a ser derramado em cada coração. Fortalece cada pai, fortalece cada mãe, coloca o teu povo de pé, pelo poder do teu Espírito Santo. Dá, meu Pai, pessoas aqui, visão, direção. Quantas vezes, meu Pai, tem pessoas que acham que não estão fazendo nada de relevante, de importante, mas eles estão criando um filho, estão criando uma filha. Que missão extraordinária. São ricos de filhos. Então, meu Pai, que só abra a visão espiritual nessa hora. Muito obrigado por tudo. Abençoa aqueles que estão em casa, onde essa mensagem vai chegar. Que só abençoe poderosamente. Obrigado, Deus, pela vida do pastor Leandro, a irmã Silvio, Samuel, essa família querida que o Senhor usou nessa noite também de uma maneira tremenda. Obrigado, Deus, pelo teatro que foi feito aqui, tudo que foi feito aqui. Que noite linda, que noite especial. Despede agora o teu povo, guardado e protegido pelo Senhor. Dá uma semana de bênção, de paz e de favor, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo venham ser sobre nós e toda a igreja do Senhor, hoje e para sempre. E o povo de Deus diga: você pode dar um aplauso ao Senhor? Glória a Deus. Deus abençoe. Final de noite abençoado a todos, em nome de Jesus. Fala aqui. A Kátia quer dar uma palavrinha aqui. Amados, sobrou um bolinho das crianças de chocolate. Quem quiser pegar ali no final